qual é o impacto da morte, do falecimento do Papa Francisco no cenário geopolítico, nesse cenário de conflitos de interesses geopolíticos, econômicos, líderes mundiais, chefes de Estado? É isso que a gente vai entender hoje. Eu já vou adiantar a vocês que esse vídeo ele não é para fazer nenhuma crítica à sua fé. A gente está falando do cenário político, da concepção ali da religião da Igreja Católica junto com a questão econômica do mundo atual, do capitalismo, né? Então, assim, a gente não está aqui para questionar a sua fé, não estou aqui para fazer nenhum tipo... Eu respeito muito a sua fé, então é importante já que se diga logo de cara. E eu vou falar uma coisa para vocês. Já vou lançar a braba para vocês. O impacto da morte do Papa Francisco, ele é quase zero na questão dos conflitos mundiais. Por quê? No geral, eu quero falar isso para vocês, a morte de um Papa, na verdade, a presença de um Papa, ou a atuação de um Papa dentro do mundo contemporâneo, ela é uma presença basicamente ignorada rente aos interesses geoestratégicos, aos interesses econômicos. Você pode citar um exemplo ou outro ali, tá? Você pode, inclusive, citar exemplos importantes, como, por exemplo, o Eugênio Pacelli, ou Pio XII, que durante a Segunda Guerra Mundial, ele é acusado de ter se calado ou até mesmo ter apoiado o nazismo. Você pode citar o exemplo do Karol Wojtyła, que a gente está falando do Papa João Paulo II, que teve uma atuação importante na resolução do conflito de Beagle, que é a região da Terra do Fogo, entre Chile e Argentina, né? É uma disputa por território na Patagônia, onde você teve, inclusive, a presença do Papa na assinatura de um acordo. Só que, assim, ainda assim, isso tudo que a gente está falando, se a gente olhar para o cenário político atual, do cenário econômico atual, papas, eles são geralmente ignorados, ou não, se não forem ignorados, são criticados principalmente pelos detentores dos meios de produção, dos grandes líderes. Ah, professor, mas realmente o último grande líder político que o Papa Francisco recebeu foi o Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. É um dos caras que falam mais atrocidades, talvez mais do que o próprio Donald Trump nos Estados Unidos. Mas vocês acham, os Estados Unidos, inclusive, vem promovendo conflitos, tem apoiado Israel a fazer uma matança em Gaza, tem atacado o Iêmen, fala que vai tomar a Groenlândia, fala que vai tomar o Canadá, o México, sabe? Está ameaçando a China numa guerra militar. Vocês acham que o Papa Francisco, ele iria, em uma reunião, num gesto divino de bondade, que eu acredito que poderia ter sim, tocado o coração do Vance na reunião e falado assim, pare com as guerras e o Vance ia parar? Não, e eu vou explicar para vocês por quê. Tem que correr a teoria marxista para poder entender isso, porque isso é atual. A questão do materialismo histórico e materialismo dialético. A gente está falando de estrutura e superestrutura. Se você não sabe, a gente fala disso o tempo todo aqui no canal, para poder entender. A estrutura são os interesses de produção, os interesses, basicamente, eu estou trabalhando aqui com uma ideia mais geral para vocês, são os interesses econômicos. São os interesses econômicos. E ela influencia a superestrutura. E o que é a superestrutura? É a cultura, é a política, é o lazer, é a religião. Significa que a influência contrária não acontece? Não, pode acontecer, mas é menos comum. O que eu estou querendo dizer com isso? A política é influenciada, dando um exemplo para vocês, pelos interesses do grande capital. A gente está falando de uma sociedade capitalista. Vocês já perceberam que o Donald Trump, a gente está falando do Papa, mas para a gente entender essa relação. O Donald Trump, ele vai promovendo embargos e vai promovendo tarifas para todo mundo, principalmente para a China, e ele recua em vários desses momentos. Ele não fala que é recuo, mas ele recua. E por que ele recua? Porque ele quer? Não, ele recua porque existe uma pressão dos próprios interesses econômicos dos Estados Unidos. Alguns dos recuos que eles fizeram foi por causa da Nvidia, de empresas dos Estados Unidos que falam, a gente precisa comprar componente de fora. Então ele recua. E o Donald Trump é o quê? Além de ser um empresário, tá? Ele é um empresário. Mas ali eu estou falando do Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, político, tá?
Ele recua principalmente no sentido quando falam assim para ele, ó, a gente está perdendo economia. Então ele vai lá e fala assim, ó, reduz a tarifa ou dá uma pausa na tarifa. Na soja, na tarifa, nos componentes eletrônicos. Por quê? Porque a política está sendo influenciada pelo capital. Olha para o Brasil. O que é uma bancada ruralista? É uma bancada do agronegócio, então do ponto de vista econômico, tendo a sua parcela significativa de influência na política nacional. Por que existe a bancada ruralista? Porque estão lá para servir os interesses econômicos. Quando você fala também de bancada da bala, quando você fala de bancada evangélica, tem um ponto de vista econômico para cima disso, de valorizar o seu produto, o produto daqueles que estão ali servindo a bancada. Compreenderam? E aí a gente volta para o Papa. Aí eu não quero nem entrar nessa questão da vida do Papa Francisco. Tá? Não quero nem entrar nessa questão da vida dele, porque ele foi acusado logo em 2010, 2012, 2013, por ali. Quando ele entrou, né, começou, né, a sua vida como Papa, que ele é acusado na Argentina de ter contribuído com a ditadura argentina, ou, no mínimo, se omitido com a ditadura, e ele nega. Não vou entrar nessa questão. Mas o Papa, ele teve lá um discurso de paz, teve lá um discurso, por exemplo, dando um exemplo importante para vocês, contra a violência contra a população LGBTQIAP+. Certo? Mas a igreja não deixou de condenar o casamento homoafetivo. Dá para dizer, então, que o Papa Francisco ele era uma voz mais fraca dentro do próprio papado, do Vaticano? Talvez sim. Os mais próximos ali eram, logicamente, próximos a ele. Mas olha para um cenário global geral de conservadorismo, que é ligado, por exemplo, ao empreendedorismo, essa questão toda. Aqui no Brasil, vocês sabem, por exemplo, lá vem ele falar de extrema-direita, mas muitos aqui da extrema-direita não reconheceram o Papa Francisco. E muitos deles devem estar querendo que o próximo Papa seja um Papa mais agressivo a essas pautas. Compreenderam? Então eu falo para vocês, o que um Papa pode fazer? Ele pode parar a guerra, um bombardeio dos Estados Unidos no Iêmen? Não, ele pode parar um bombardeio de Israel em Gaza? Não. Da Rússia na Ucrânia, da Ucrânia na Rússia? Não. Ele pode tentar servir como uma pauta de conversa, um intermediador de conversa. Mas os interesses dos países econômicos sempre estão acima de qualquer tipo de posicionamento do Papa. A gente não está mais na Idade Média, onde se tinha um poder muito maior da igreja, e a gente não está na Idade Moderna também, onde muitos estados nacionais eles eram oficialmente católicos. A gente está vivendo um mundo contemporâneo, onde os interesses do capitalismo, pós-revolução industrial principalmente, eles vão acima de qualquer outra coisa, essa relação entre estrutura e superestrutura que eu falei para vocês. Ah, professor, você não acha então que seria interessante ter um papa africano, não só africano, como negro, ou um papa asiático, porque você já tem a lista dos possíveis papas, assim como Francisco foi um papa sul-americano, acho que é interessante, por exemplo, um papa africano, não só africano, como eu falei para vocês, como negro, para ter uma representatividade, para poder levar pautas, levar novos questionamentos para a igreja. Lógico que isso é importante. É lógico que isso pode ter um impacto, mas esse impacto ele é mínimo rente aos interesses do capital. E quando eu estou falando dos interesses do capital, eu estou falando de guerras pelo mundo. É lógico que eu gostaria. É lógico que eu acho que seria interessante. E pode ser que seja. Pode ser que seja. Um papa que seja do sul global. Só que achar que a partir daí até um processo revolucionário dentro da igreja, que faça essa revolução de dentro para fora, que saia da igreja e invada, por exemplo, âmbitos econômicos mundiais, isso é irreal, por conta da relação que os interesses econômicos, a estrutura influencia a superestrutura mais do que o contrário. Vocês compreenderam? Então esse é um ponto muito importante. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu prometo não estender mais
Quando eu estava na graduação, aí faleceu ali naquela altura o Papa, o Karol Wojtyła, João Paulo II. E desde que eu nasci, o Papa era o João Paulo II, né? Então eu nasci em 82, ele ficou muito tempo ali como pontífice. Eu lembro que a minha mãe, eu ainda estava no começo da graduação, então eu escutava muito o que você falava de família, antes de ter os meus próprios estudos. Ela falou, morreu um dos maiores líderes mundiais, então o mundo vai ser diferente agora. E aí... E por que ela falava isso? Porque a gente tem lá o Papa João Paulo II recebendo Yasser Arafat, líder palestino, sabe? Líderes de Israel, num processo de guerras pesadas que você tinha. Mas aí você olha para hoje, o que está acontecendo? É guerra no Oriente, é massacre de povo palestino. Acontecia naquele tempo, continua acontecendo. Quando ele faleceu, para quem é mais novo não sabe, a gente estava vivendo guerras pesadas. 2004, se eu não me engano, que ele faleceu. A gente teve, em 2001, a guerra do Afeganistão, estava em curso. A gente já tinha a prisão de Guantánamo erguida, com um monte de gente inocente sendo torturada em Guantánamo pelos Estados Unidos. A gente tinha recente a guerra do Iraque, um monte de civil inocente morrendo. Sabe? Então, assim... Qual que é o impacto? O impacto é pequeno. Ele pode levar esse novo Papa, por exemplo, ou não, pautas mais importantes para serem discutidas dentro da igreja, de liberdade, de abertura, de humanidade, mas bate de frente com os interesses econômicos mundiais. E é muito difícil cortar isso. Ele pode atingir um público maior. Papa Francisco, ao mesmo tempo que a extrema-direita odiou o Papa Francisco, ignorou o Papa Francisco, teve muita gente da esquerda, por exemplo, mundialmente falando, que voltou a se aproximar da igreja por causa do Papa Francisco. Só que os interesses econômicos mundiais continuaram, infelizmente. As guerras continuaram. Tá? Mas tem atuações que são importantes da igreja. Como é que eu vou chegar e desacreditar do trabalho do padre Júlio Lancelotti aqui no Brasil, que defende e luta na prática, faz uma prática, tá? Não é só teórico, para a população pobre, denuncia a porofobia no Brasil e outras coisas também. Vocês compreendem? Está ali na prática. Só que o que acontece com o padre Júlio Lancelotti? Ele não é o Papa, não tem nem como ele ser Papa, tá? Mas pelo cargo eclesiástico que ele tem. Mas o que acontece com o padre Júlio Lancelotti? O que acontece com ele aqui no Brasil? Ele é vira e mexe ele é criticado e ele é vítima de distorção e perseguição de grupos de empresários de extrema direita, de partidos políticos de direita, fascistas. Então a gente, quando tem um Papa que possa ter um discurso, ou um político que tem uma prática ou um discurso que corre minimamente ao contrário dos interesses do capital, e eu não estou falando que o Papa Francisco era isso, tá? Mas que tem um discurso ali um pouco que puxe para uma pegada mais no progressismo, por exemplo, ele é uma voz que basicamente se torna isolada perante os acontecimentos mundiais e os interesses econômicos mundiais. Infelizmente. Pode ser lá que o Vence, ela tenha escutado um monte de coisa do Papa Francisco na sua último encontro, né? E falado, para com guerra e tal, beleza. No dia seguinte ele já esqueceu. Ele falou lá, beleza, vamos continuar fazendo guerra. Pode ser que o Trump vai lá e dá uma mensagem de, sei lá, de lamento da morte do Papa Francisco. Eu tô falando, não sei se ele fez isso ou vai fazer, tá? Ou ele não faz nada disso, mas não vai parar a guerra. Compreenderam? Então o impacto, ele é pequeno, tá bom? E eu falo isso de forma infelizmente, de forma infeliz, principalmente quando você tem um Papa que ele poderia ter uma mensagem contra os interesses do capital, mas não é isso que acontece, tá? Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, vocês podem discordar, vocês podem trazer as suas ideias, vocês podem fazer a análise de vocês, fiquem muito tranquilos, o que não pode é vir aqui ofendendo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!